Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e vou começar aqui com vocês o Flavesp Podcast, ok? E hoje nós vamos entrevistar aqui o meu amigo Diego Urbaneja, que é de Artes e Tecnologia. Bom dia, Diego, ou boa tarde, ou boa noite. Tudo bem contigo, Diego? Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavião. Tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. Tudo tranquilo? Diego, você que trabalha com artes e tecnologia e desenvolve um trabalho bem interessante sobre todos esses aspectos tecnológicos, vamos chamar assim, né? Fala pra gente como que começou a sua empreitada nessa área, como que você começou a desenvolver esse trabalho? Hum, Em arte, né? Eu acho que o meu primeiro contato foi ainda na infância, né? Certo. Eu fui daquelas crianças, né, que sempre fui muito ansioso, né? E nas aulas, né, era daqueles que ficava rabiscando os cantinhos do caderno, só fazendo desenho e tal. Então, desde pequeno eu sempre tive um contato com desenho, né? Pelo menos uma vontade, né? Certo, certo. E aí, em casa, né, tive o meu tio, né, ele foi bastante importante, porque ele percebeu isso, né, ele viu que eu curtia, né, ficar desenhando, eu tinha alguma coisa artística, assim. Aí ele falou, vou pôr ele para fazer um curso, né. E aí ele me pagou um curso de desenho, né, já que meu pai, né, minha mãe, eu sou do ABC, né, sou de São Certo. Caetano, mas meu pai é metalúrgico, né? Ele foi ferramenteiro, né? Minha mãe foi dona de casa. Então a gente não tinha uma condição muito boa de grana. E meu tio, que tinha uma condição melhor, ele falou: não, eu vou pagar, que só tinha curso técnico, né? Só tinha um curso pago, né? Naquela época, né? Não era igual hoje, né? Que a gente tem um monte de oficinas culturais rolando, né? Era mais Tá. restrito o acesso, né? Era mais difícil um pouco na época, né? Para Era, você poder ter um critério melhor para estudar, para desenvolver, né? sim. E agora me fala assim, como que você curtia os desenhos? Tinha alguma forma específica de desenhar, de desenho que você gostava? O que você curtia mais para fazer quando você começou a se interessar pelo desenho? Na minha infância, né, eu curtia muito assistir a extinta TV Manchete, né? Ah, tá. Tinha Então aqueles tinha os desenhos, tinha todas aquelas. sim, os desenhos, os animes, né? Tinha Tá. Cavaleiros do Poxa, Zodíaco, legal. esses rolês e nossa, eu era fascinado, né, por essas coisas. Inclusive, o que eu desenhava, eu bebia um pouco dessa estética, né? Eu ficava Tá, tentando, né? Mas não sabia desenhar direito, né? Eu ficava arranhando. Eu lembro tá. que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, Hum, 10, 12, eu juntei com o meu irmão, né, do meio, o Fabrício, e aí eu falei pra ele, vamos fazer uma revista em quadrinhos, né? que interessante. Eu fiz lá uma historinha, tem até hoje isso daí guardado, Certo. mas enfim, nossa, os desenhos bem toscos, pintados de canetinha, nossa, o papel até furava. Mas enfim, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, na E infância. nessa época tinha Cavaleiros, você lembra os desenhos? Era Cavaleiros do Lembro. Zodíaco. Qual que era Tinha, mais? Eu lembro assim, mas eu não lembro os nomes. Eu lembro, o Cavaleiros eu o lembro, mas Cavaleiros, né? Tinha o Caverna do Dragão, era um que Caverna eu do gostava Dragão, bastante. Ah, não tinha um... tinha Caça-Fantasmas, né? O desenho. Tá. E aí Era você foi divertido. se espelhando, foi se inspirando nesses desenhos também. Nas coisas que eu assistia, né? Seja Tá, esses desenhos na TV, ou às vezes meu pai, ele, quando ainda existia a locadora, né? Ele tá, alugava, né? Os VHS, as fitas e eu assistia, né? Ele tá. alugava desenho, às vezes tem uns filmes, mas mais parte de desenho, né? A gente era criança, né? Então era mais essa Entendi. Mas o Cavaleiros programação. do Zodíaco, voltando, ele é em cima do que do mangá, é isso que fala? Isso, De mangá, né? o mangá é o quadrinho, né? Tá. E o desenho animado é o anime, né? Ah, tá. Aí, Mas de onde que é? É originário de onde? Você sabe, assim? De ah, onde? do Japão. Do Japão É, mesmo, tá. sim, sim. O pessoal fala e às vezes é bom saber de Sim, onde é vem bom. mesmo, né? A Não, origem, né? com certeza. Ah, interessante. E aí você foi se especializando, é isso? Você foi desenvolvendo esse trabalho, você foi É, começando já digo assim, pensando em trabalhar nisso, foi isso? Você foi gostando da sim. coisa? Eu me interessava, né, muito e de fato, era um sonho que eu tinha de trabalhar como ilustrador, desenhista, né, de história em quadrinhos. Hum, Mas não
demorou para eu conseguir desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro que depois que eu fiz essa historinha com meu irmão, enfim, minha mãe ficou toda besta, né? Falou, nossa, que legal. Aí ela até foi mostrar para umas pessoas, enfim, mas não vingou, assim, né? Aí eu desmotivei um tempo, né, de desenhar, pensar nessa ideia, né, de fazer quadrinhos e tal, mas eu sempre continuei desenhando por conta, em casa, né, às vezes brincando com meu irmão, enfim. Mas meio que desencanei de trabalhar com isso mesmo, né? Eu achei que eu não era pra mim, que eu não tinha potencial pra fazer, né? Eu acho que, na real, eu tive um longo período da vida que eu não me sentia apto a isso. Falei, tem um maior chão ainda pra chegar a fazer, né? Aí, como eu era ansioso, eu queria tudo pra agora. Aí, quando não ia ser, não vai ser pra agora, eu falava, então e não aí, quero. E aí você foi buscando, assim, outras coisas na área? Sim. Como que você foi despertando ou desenvolvendo o seu trabalho? Como que foi acontecendo isso? Então, eu acho que nesse curso de desenho, né, que eu fiz na infância, ele foi importante, porque ele me trouxe uma base, né, dos conceitos, né, técnicas também, né, e foi onde eu tive também contato com pintura em tela, né. Nesse curso, o último estágio era pintura em tela, né. E foi importante porque eu tive uma professora muito boa, né, que foi a Fátima Vioto. Ela me incentivou muito, né? Eu tinha em casa esse incentivo mais da parte do meu tio, né? O resto, né? Meu pai, minha mãe, outros tios e tal, avó, eles não viam isso como uma profissão. Falavam, não, isso não vai dar nada, né? Vai estudar, vai estudar alguma coisa que dê dinheiro, né? A gente cresce, né? Arte é E eu fui, assim. né? Eu meio que deixei esse sonho de lado e acabei indo estudar mecatrônica, umas coisas. Me formei e tal, mas eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não é meu perfil, né? Não consegui, assim, não era bom nessas paradas, né? Entendi. E aí depois, né, que eu terminei ensino médio e tal, né, fiz técnico, né, formei em mecatrônica, falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, mano? Não sei. E aí eu descobri, né, por conta dessa professora, né, da Fátima, ela falou, eu descobri através dela que tinha um curso, né, um curso técnico também, né, mas complementar, né, não era junto, que era numa escola lá em São Caetano, né, no Alsina. E tinha um curso de publicidade. Aí eu falei, nossa, que é isso, né? Publicidade. Falei, vamos ver qual que é, né? Aí eu vi que tinha coisa de desenho, mexia com parte de criação e tal. Falei, vou dar uma chance. Aí eu achei bem interessante, que eu falei, nossa, talvez aqui eu consiga desenvolver esse lado meu, né? Enfim, fiz o técnico e tal, e aí depois do técnico isso me levou a pensar em faculdade, né? Aí eu falei, vou para essa área de publicidade, né? Eu acho que deve ser o caminho. Fiz também faculdade, mas na faculdade eu vi que o que parecia muito legal, né, não era tão legal assim, porque tinha também uma parte que era difícil, né, que era não difícil, mas não difícil de realizar, mas eu acho que as pessoas desse meio eu achei um pouco difícil. Uma galera, sei lá, mais preocupada com venda, saca? E esse pensamento de ser vendedor é uma coisa que nunca me atraiu muito também. Porque você queria, na realidade, era fazer uma criação mesmo das coisas, né? Isso, Assim, eu queria criar e me expressar, se né? expressar, né? E não, tipo, aprender como eu manipular as pessoas, né? Que é isso que você acaba aprendendo um pouco na faculdade de publicidade, né? Tá. Pelo menos ficou essa impressão pra mim. E eu terminei, né, o curso, mas foi bem difícil, assim, eu quase desisti, né. Mas ela, mesmo assim, a faculdade nesse contexto, ela te ajudou a Assim, você ter outras visões com certeza. e disso buscar outras formas para a arte que você estava buscando, é isso? Sim, Para se achar nesse sentido, total. né? E também ter contato com tecnologias, né, que eu desconhecia, né. Foi nesse período de faculdade que, sei lá, fui descobrir os softwares, né, sei lá, Photoshop, esses softwares de criação, né. E pra mim foi bem legal, assim, porque foi se aproximar um pouquinho mais do profissional, né? Que era o que na infância eu via, né? Eu adorava ler quadrinhos, né? Desde pequeno. Sempre curti muito, né? Ver desenho e tal. E aí eu falei, nossa, então com essas ferramentas que eles fazem essas coisas, eu falei, interessante. Mas, enfim, terminei, né? A faculdade, mas não tava tão
a vontade de querer ficar nessa área, né? Eu falei, eu acho que eu não quero isso pra minha vida, né? E aí, por um acaso, né? Foi nesse mesmo período que eu tava meio desolado, né? Com essa escolha, que eu acabei esbarrando, tropeçando no audiovisual, né? E como foi esse seu tropeço? Como é que você foi Então, desenvolvendo isso? Que você percebeu e falou, poxa, é isso. Como foi isso aí? Então, o que me deu esse empurrãozinho para essa área foi um professor que eu tive lá na faculdade, o professor Celso Viviani, né? Ele era um produtor, né, de TV e tal, editava também, gravava e tal, né? E ele dava aula de produção audiovisual, era a disciplina que ele dava lá. E ele era uma pessoa muito legal, né? E eu com ele a gente criou uma amizade, né? Eu vivia perguntando, né, essas coisas. Eu falei, nossa, como que é isso? Como que funciona, tal? E ele sempre nunca regulou informação pra mim, né? Tudo que eu chegava, perguntava, ele me explicava com boa vontade, né? E eu acho que dava pra ver, reconhecer o amor que ele tinha, né, por essa área, né? E isso me encantou, né? Eu falei, nossa, eu quero saber mais disso. E aí, de repente, eu descobri que na cidade, né, que eu sou de São Caetano, né? São Caetano. Eu descobri que ia ter um curso, né? Um dia eu tava andando lá pelo centro, aí eu vi uma faixa, né? Ah, curso de cinema. Eu falei, curso de cinema aqui? Gratuito. Eu falei, caraca, mano. Eu falei, preciso saber disso. Aí eu fui me informar, né? Secretaria de Cultura e tal. Aí eu descobri que ia ter uma oficina, né? Foi a primeira oficina, né? O primeiro curso de cinema que, pelo menos que eu me lembro, né? Tô com meus 38 anos aqui, mas desse período todo em São Caetano foi a primeira oportunidade que eu vi, né, de um curso de audiovisual, né, de cinema. E você tinha quantos anos? Gratuito ainda, né? Eu tinha... Isso foi em 2005. 2005, deixa eu ver, eu tava com... Você tava uns com 21, 21, 22, por aí. Aí eu falei, nossa, vou ver qual que é esse rolê. Aí eu fui. Fiz, né? Era um curso de 6 meses, né? Eu fiz essa primeira edição, eu fiz roteiro. Foi a minha porta de entrada. Pela Secretaria da Educação, isso, De Cultura. De Cultura de São Caetano. Ah, isso. Tá. Aí eu fiz, né, roteiro. Aí teve curso no ano seguinte. Falei, vou fazer de novo. Aí eu fiz fotografia. Aí depois teve de novo. Aí eu fiz produção. Aí depois teve de novo e aí eu acabei fazendo direção. Aí eu falei, nossa, foi incrível. Pra mim, explodiu minha mente, né? Nesse período, eu fiz vários curtas, né? Eu juntava os amigos e falava, vamos fazer um filme. E aí a gente começava a... Eu geralmente pensava a história, né? Escrevia a história e tal. E eu jogava na mão dos amigos, né? Pra dirigir, enfim, pra desenvolver. E foi uma fase de bastante experimentação, né? Foi bem legal ter feito, né? Cada ano eu fazia pelo menos um curta, né? Teve ano que eu fiz 2, 3, às vezes fazia o meu, ajudava um amigo a fazer. Interessante. Enfim. E aí você começou a ir por essa área que aí você foi se achando para poder fazer os trabalhos que você tem, inclusive, né? Sim. Ou que você já fez alguns que você me falou anteriormente, né? Sim, sim. E os que você faz hoje. No YouTube, tudo isso. Fala um pouquinho desse trabalho seu que você desenvolve ou já desenvolveu desde essa área que você começou a se achar desse tempo aí. Então, né, depois fiz vários curtas, né, nesse período. Aí, na sequência, né, eu descobri uma outra escola em Santo André, a Escola Livre de Cinema e Vídeo. Aí, lá eu acho que foi uma experiência, assim, muito rica, muito importante, porque lá foi onde eu, de fato, eu aprendi muito, né, no curso São Caetano, mas, assim, foi um primeiro contato, eu fui mais experimentar. Aí, na LCV, né, na Escola Livre lá de Santo André, foi onde eu, de fato, tive contato, né, com os conceitos, com a história do cinema, com profissionais da área, né, porque os professores lá, eles eram profissionais que estavam atuando no mercado, né. Sei lá, tive aula com o Estevan Santos, que ele foi o montador do filme Nina, que é um filme nacional, né? Ele também participou do filme do Cheiro do Ralo, né? Que é uma adaptação da obra do Lourenço Mutarelli. E eu tá perto dessas pessoas, ver como eles trabalhavam, como eles pensavam, né? Isso fez minha mente dar uma explodida. E foi bem bom. E aí, a partir desse momento, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero, é audiovisual, né?
E aí eu fiz, né, uns curtas, né, nesse período e tal, participei de festivais, cheguei a ganhar alguns prêmios nesse momento Nossa, também. você ganhou alguns prêmios e esses prêmios logicamente, impulsionaram para você continuar Sim, fazendo cada vez mais, não é isso? exatamente, de meio, sei lá, teve um festivais assim, pequenos, né, aqui do Uhum. ABC, né, teve um em Paranapiacaba, teve um de São Caetano Ah, também, eu estou teve, falando isso porque, sim, assim, não te cortando aí, não, imagina, é, eu mesmo no meu trabalho como músico, sim, eu também tive coisas assim ah, de, de de ter esses festivais, incentivos, né, e aí você vai participando de outras coisas e de repente você ganha prêmio, você participa do prêmio, você pode está crer, junto com o pessoal do prêmio, né, né? Você e está aí, competindo ali, é bem interessante isso. Quando você vai para essa linha, sim, aí você começa a ver que o seu trabalho tem uma importância, né, uma importância e você relevância, sei lá, consegue também estar aprendendo com isso. Isso é bem né. legal. Isso te trouxe mais, então, impulsionamento para a coisa? Falou, é isso mesmo, foi isso que aconteceu. Sim, teve esse, né, Aham, eu acho que ter, né, esse tipo de reconhecimento, né, me fez também eu me perceber, entender que, uhum, fala, peraí, ó, eu tô fazendo uma coisa legal que, né, que tá chegando nas pessoas, né, de alguma uhum, forma. Foi. E aí eu lembro que depois que eu terminei, né, esse curso, né, eu falei, meu, preciso trabalhar mais, né, eu não trabalhava ainda de verdade, né, não tava no mercado, né, eu fazia minhas produções, uhum. né, independentes, com os amigos e Ah, tal. Mas eu via que tava chegando em algum lugar, né, fazendo isso. Aí eu falei, eu preciso agora começar a trabalhar com isso. Aí eu descobri, né, tinha um projeto que eu achava sensacional, né, não sei se você vai lembrar, que hum, era o Cine Tela Brasil, que hum, era um cinema itinerante, né, itinerante, que ia para sim, cidades onde não tinha cinema. sim, sim. E lá eles faziam exibições gratuitas, né, pra galera, pro público, né? E eu achava isso lindo, né? Eu falei, nossa, que importante isso, né? De você levar cinema onde quem nunca viu, né? Sim. E eu falei, meu, esse projeto é muito legal tal. Aí eu descobri, né, no último ano lá do curso na Escola Livre, que a coordenadora pedagógica da escola, ela tinha uma parceria também com esse projeto, só que ela tinha um outro braço, que era as oficinas itinerantes Tela Brasil, que era um Hum, curso de cinema itinerante, né? Ela coordenava essa parte. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei, meu, vou tentar colar, né? Tem uma máxima, né? Uma frase, né? Que diz o seguinte, que é, se você quer realmente aprender sobre algo, se ponha a ensinar sobre aquilo, né? E eu falei, e assim, eu fazia, né, os curtas e tal, só que eu tinha umas travas, né? Por exemplo, a parte técnica, operacional, câmera, eu não me arriscava, nem eu não sabia editar nessa época direito. Assim, tinha feito coisas pequenas, mas eu me uhum. sentia muito inseguro com edição, com câmera. Câmera eu nem chegava perto. Achava que se eu mexesse eu ia quebrar o negócio. E aí eu falei, meu, aí essa frase me pegou, né? Eu falei, cara, vou tentar ver se eu consigo, né? De repente entrar nesse projeto. Aí eu fui na cara de pau, mandei um e-mail pra ela. E aí a gente começou uma conversa, né? E ela, a Moira, né? Era Moira Toledo. Ela Não, foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar na área, né? Mas com educação, né? Ela me disse que estava tendo um processo seletivo, tal, né, para compor equipe, né, para esse projeto. Aí ela falou: "Ah, eu queria que você tentasse". Aí eu falei: "Nossa, eu quero, né?". Aí eu, enfim, participei e tal, não sabia se eu ia passar, achava que não, na verdade. E aí eu consegui. E aí, essa experiência, fiquei 4 anos nesse projeto, né? Viajando para vários lugares, ensinando cinema, né? Levando essa linguagem, né? O acesso a essa linguagem para as pessoas. Uhum. E foi uma experiência rica demais. E realmente foi quando eu aprendi a fazer audiovisual, né? Que eu falei, cara, eu vou me pôr a ensinar um negócio. Eu não posso só contar com a teoria, né, que eu tenho, né? Eu preciso ir pra prática. E aí foi a época que eu juntei um dinheirinho lá com que eu recebi, aí eu consegui, tipo, comprar uma câmera, né, era o começo das DSLR, né? Antes eram as Handycam, né, com fitinha, mini DV e tal, mas já tava migrando de tecnologia, né? Tava indo Como pra chama? DSLR. DSLR. São E... aquelas câmeras que são hum, fotográficas, mas fazem vídeo também, né? ah, Aí que até hoje ainda essa ainda tem. tecnologia rola. É. Aí eu falei, meu,
Falei, preciso aprender. Aí eu comprei uma câmera, comprei um computador para poder aprender a editar também, instalei os programas e aí eu comecei a editar por conta desse trabalho, né? Até porque a minha função nesse trabalho era, depois que os alunos tinham suas aulas e tal, eles iam para a prática, né? Eles tinham que fazer um curta-metragem em 4 dias, né? 2 dias de gravação e 2 dias de edição. E eu chegava para orientar eles fazerem. Beleza, para orientar era de boas, porque eu já tinha feito vários curtas, né, até então eu sabia como fazer, né, como, enfim, tomar as melhores decisões para não perder tempo, para conseguir, né, realizar, sabia o que dava para fazer, o que não dava, né, ajudava a galera a pensar, assim, como a gente vai chegar nesse objetivo, né, que está previsto no roteiro. E hoje, assim, porque você tem o seu trabalho como o artista, né, o artista Sim. Diego Urbaneja, e tem também o seu trabalho como um professor, um estimulador, arte educador, um facilitador, um explicador, né? Sim. Consultor, e, né? Como que é esse trabalho hoje que você vê? Você tem o seu trabalho como artista mesmo e tem esse trabalho também como um arte educador que está ali passando pela a sua experiência, o seu aprendizado. É mais público adolescente que você trabalha, é isso? Mais público adolescente, Como que você vê essa possibilidade assim desses jovens estarem aprendendo, estarem fazendo coisas novas? Como que você vê esse seu trabalho? Como que você falaria assim, tá assim, tá assado, eu consigo ver isso, como que é isso aí? Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que é um privilégio, né, eu poder estar nessa posição, né, de um arte educador, de alguém que está em contato com pessoas que ainda não estão alfabetizadas nessa linguagem, né? Porque o audiovisual é uma linguagem só, né? Igual o português, né, que a gente fala. E eu acho que o tempo que a gente vive hoje é uma linguagem, assim, que compreendê-la é uma urgência, né? Porque a gente vive num mundo que é totalmente audiovisual hoje, né? E eu acho que eu tá nessa posição de ser uma das pessoas que tá facilitando, né, a compreensão das pessoas para essa linguagem. Eu me sinto honrado de poder estar fazendo isso também, né? E tô na sala de aula, né? Hoje dou aula lá na Fábrica de Cultura, né? Diadema. Mas em paralelo eu também continuo trabalhando, né? Hoje em dia eu trabalho, né, como freelance, né? E eu acho que eu ter tido contato com várias áreas que eu não me especializei, né, numa coisa só, apesar de, sou do audiovisual, mas eu não me especializei em uma área específica, né, só fotografia, não, edição, direção, não, eu acabei fazendo um pouco de tudo, assim, eu acho que o que eu mais acabei fazendo na vida foi edição mesmo, né, mas eu não me especializei, eu tenho esse olhar mais global, assim, mais geral das coisas, e eu acho que isso facilita bastante na hora de estar na sala de aula, podendo, enfim, tirar as dúvidas, né, explicar. E como assim, como freelance, você, nesse trabalho, né, que é um pouco de cada coisa, tem algum que você acha que tem assim mais necessidade ou que você se encaixa melhor? Tem algum que você acha que tem uma prioridade melhor de trabalho? Como que você vê isso hoje? Tem alguma circunstância assim? Ou tudo é tudo, por exemplo? Você vai precisar sempre de um pouco do audiovisual nesse sentido, da fotografia, da parte de áudio e tal? Ou tem algum que é mais específico e necessário dentro do trabalho que você faz? No seu trabalho No como meu freelance, trabalho? Eu acho que... é muito importante o trabalho do roteiro, né? Que foi o meu começo lá, né? Eu acho que hoje em dia eu quero me aproximar mais dele, né? Tá. Porque assim, no meu caminho, né? Depois que eu fiz, né, a escola, tal, comecei a trabalhar com educação, tal, eu fui deixando um pouco de lado eu fazer as minhas ideias, né? E aí eu lembro, eu passei um período de uns 10 anos que eu fui cada vez largando mais mão de fazer as coisas pra mim, né? E eu fui pegando mais coisas pro mercado, né? Editando publicidade, fazendo institucional, fazendo, sei lá, às vezes cobertura de algum evento, sei lá, gravando às vezes um vídeo pra algum amigo, enfim,
fui fazendo mais coisas para as outras pessoas do que para mim. E eu também... e aí eu fiquei um pouco longe dessa coisa de ter o meu olhar sobre as coisas, né? O meu lado autoral. Eu deixei ele de lado e eu falei, não, eu vou pro mercado, eu vou ensinar, vou fazer só isso. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu tô, sei lá, eu virei um robô. Né? Não na parte da educação, mas na parte de estar no mercado, né, de trabalho. Eu virei um robô, eu só executava para as pessoas. E isso começou a me incomodar bastante. Eu falei, meu, cadê aquele Diego que propunha, né? O Diego que tinha as ideias, que escrevia os roteiros, envolvia uma galera para fazer, né? Que montava coletivos de arte com uma galera. Cadê, né? Morreu, o que aconteceu? E aí eu acho que nesse momento de agora eu tô retomando isso, né? Eu acho que, né, você falou, o que é importante? Eu acho que eu tô voltando a ter contato com essa coisa de escrever, de pôr minhas ideias no mundo, né? Eu acho que naquela época, no começo, eu, né, fiz curtas, um monte de coisa e tal, mas eu acho que não tinha uma maturidade de um olhar mesmo, né? Eu acho que até as historinhas eram umas coisas de terror, de morte, umas coisas mais, sei lá, adolescente, assim, né? Era a cabeça que eu tava. E aí teve um momento que eu parei de ver graça nessas coisas, eu fiquei meio... Falei, não, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, não vou ficar fazendo essas coisas, né? E eu sinto falta hoje em dia. Não exatamente desses conteúdos, né? De dizer as coisas que eu dizia lá atrás. Mas agora eu acho que eu tô com uma cabeça melhor, eu tenho algo a dizer de verdade agora, né? Antes eu queria me expressar só pôr as coisas pra fora. Agora eu acho que eu tô no momento que eu tô querendo voltar a produzir, né? Mais autor, como autor mesmo, né? E ainda não tenho nada lançado, né? Mas eu tô com um monte de sementinha plantada, né? Então, aí você tinha, assim, pegando um gancho aí na coisa até da autoria, né? Sim. Você estava falando em off aqui que a gente já se conhece, a gente até trabalha junto, é um trabalho interessante sobre a arte mesmo, né? Que envolve arte, tecnologia, música e tal, né? E você estava falando lá que anteriormente você gostava da coisa de vozes, né? Desenho, de filme, da parte de... isso. Né? Aquela parte intuitiva que tem a música, né? Que também desenvolve isso junto com as vozes e também uma parte sonora, né? Que você faz aquela sonoplastia e tal, né? Você também gosta desse tipo de trabalho? Você pensa em fazer um trabalho nesse sentido com desenvolver vozes diferentes, voz de desenho, voz de filme? Como é que é isso? Vou dizer para você que eu acho que desde lá atrás isso foi... Sempre foi um desejo legítimo meu, né? Eu sempre sonhei em trabalhar, sei lá, com dublagem ou com criação de vozes. Que eu vejo que desde criança, sei lá, falei um pouco da experiência que eu tive, audiovisual, desenho, né, pintura e tal, que são coisas que eu ainda faço hoje, né? Hoje em dia, eu comentei, né, que eu tinha feito um quadrinho, mas eu achei que não era, né? Hoje em dia eu tenho um trabalho autoral, né, de tirinhas, né? Tem? Tenho. Eu faço tirinhas, né, em quadrinhos e tal, desde 2009 eu faço. E como produzo, mas assim, eu posto só em rede social, nunca publiquei, nunca fiz nada. Mas você não publiquei divulga, em fanzines, você só na rede mesmo um pouco, é isso? Na rede e em fanzines também, né? Eu cheguei a fazer fanzine uma época, aí tinham amigos também que tinham fanzines, então publiquei em fanzines de amigo também, minhas tirinhas, umas coisas assim, mas sempre nesse meio mais independente, informal, né? Mas essa coisa das vozes, né? Assim, apesar de eu ter feito todas essas coisas, desenhar, fotografa, não sei o quê, eu acho que, assim, nenhuma dessas coisas... Não que eu acredite em talento, mas falar, talento... Não tem nada dessas coisas. Eu acho que um que eu tenho, que é o que eu nunca dei chance dele existir, é essa coisa das vozes. Que eu vejo que desde pequenininho eu imito. O primeiro personagem que eu consegui imitar foi o Pica-Pau, quando era, sei lá, tinha 4 anos, sabe? E eu adorava. Tinha eu e um amiguinho, eu ficava imitando. E eu vi que eu sempre tive uma facilidade de fazer vozes e tal, mas eu nunca fui a fundo nisso, né? Só fico em casa lá, falando minhas besteiras. Tem algum que você gosta de fazer? Sim. Putz, de imitar? Que eu gosto. Algum que te impulsiona mais, fala, poxa, esse aqui... tem, sei lá, a gente falou do Cavaleiros, né? Tem alguns que eu imito de lá. Tem,
sei lá, o Seiya, né, por exemplo, que era o principal, né? Como que é? Deixa eu ver se consigo. Não vai rir, hein? Saori! Sei lá. Deixa eu pensar um texto. Eu fui pego surpresa. Eu te peguei pra ver. pra ver, né? Mestre do santuário, eu vim salvar a Saori. Você não vai acabar com meus amigos. Sei lá, uma coisa. Maldito Seiya, morra! Tem o mestre do santuário, né? Sei lá, não saiu tão bom, mas... Eu tô falando isso porque também eu tenho... Você também, né? Eu gostava de fazer umas coisas assim, né? Assim, por causa disso, a gente tinha coisa da TV, né? de ver ali, do áudio, né? Eu gostava muito disso, de ficar ali... Que legal. Tentando imitar, não que Sim. mas, tentando né? também. Então tem umas que você ia e ficava lá... Fazia, estamos aqui, né? Então eu ficava tentando fazer as vozes, brincar. E quando você falou, eu falei, olha que interessante, né? Porque isso também é uma coisa lúdica que trabalha com a nossa mente e ao mesmo tempo te dá outras vertentes, isso é na minha visão, né? Sim. Te dá outras vertentes para você caminhar nas artes, independente de qual seja a linguagem, aí vai te direcionando, entendeu? E eu gostava muito disso, né? Então, às vezes eu fico lembrando e falo, nossa, às vezes você lembra de um filme, de um seriado, de um desenho, né? Você fala, olha, ou de uma, sei lá, de uma novela, de um comercial, né? Nossa, você lembra, né? Você lembra das músicas, você lembra da voz, né? Às vezes da imagem, né? Eu lembro que minha tia contava, né? Que tinha a zebrinha, né? Sim. Não tinha uma zebrinha que era da loteria. Fantástico, Isso. Nossa, ela falava que eu ficava doido quando aparecia a zebrinha. Que eu ficava lá na frente da televisão, ficava imitando, falando com ela. Ela falava no coisas. físico, quando dava zebra, Deusinho, né? Coisa assim, né? Você é velho, hein? Caramba. Isso o pessoal falava, eu não lembro, porque né, eu era pequenininho, tal, né? Era bebezinho, tal, o pessoal contava isso, né? Mas... Então, é que essas coisas são bem interessantes, sabe? Assim, eu tô falando também da minha experiência e com certeza também é a sua. Total, eu me identifico nisso que você tá dizendo. Sim, porque ela vai... É o que eu tô falando, ela vai trazendo pra gente as coisas das nossas linguagens de arte e vai impulsionando a gente, né? Tem a ver com brincar, né? É um jeito de brincar, né? E eu acho que a arte é muito isso, é uma coisa mais livre, né? Sim. Eu acho que... a arte, assim, é o que você está falando. Eu vejo assim também. Tem o lado, logicamente, que você... Às vezes você vai passar uma coisa mais intensa, mais com sustância, como dizia minha avó, né? Vai comer com sustância. Mas aí você vai passar uma coisa com mais... uma mensagem mesmo, mas ao mesmo tempo também tem coisas que você, mesmo na brincadeira, você pode passar também, entendeu? Então eu via muito isso nas coisas de arte, de filmes, como eu te falei, desenhos, que a gente já conversou sobre isso. Sim, né? Até lá no trabalho. E eu sei que você gosta bastante disso. E todo esse trabalho seu, Diego, você falou para mim que você também já teve algum trabalho no YouTube, eu acho, foi isso? Tive. Como é que era isso aí? Era voltado para tudo isso que a gente está falando? Ou era diferente? Ou era uma outra ideia? Como que foi isso? Então, foi um canal, né? Que eu tive junto com o meu irmão do meio, né? A gente sempre foi muito próximo, né? 1 ano de diferença, né? Então a gente brincava junto, desenhava junto, sempre fez muitas coisas juntos, né? A gente se dá muito bem. E apesar dele ser de outra área, né? Quer dizer, ele é da arte também, né? Ele trabalha com... Ele se formou em filosofia, né? Na Unicamp, mas ele acabou indo pro caminho das artes, né? Ele ilustra, pinta, faz essas coisas. Enfim. Mas aí a gente teve um momento que a gente fez um canal, né? De YouTube sobre um jogo, né? Um card game. Magic the Gathering. É um joguinho de cartas, né? As cartinhas tem umas ilustrações, né? Uns desenhos bem bonitos, assim. Mas dessa temática fantástico, fantasia medieval, umas paradas assim. E aí a ideia é que esse joguinho é como se fosse um mago, né? Aí o seu baralho é como se fosse seu livro de magias. Aí você vai disputar contra os magos, né? Você vai jogando as cartas e tal, enfim. Aí a gente fez um canal sobre esse jogo, né? Que é um jogo que a gente jogou... A gente começou a jogar em 98, jogou até 2001, aí parou.
E aí, em 2010, a gente falou, caramba, lembra aquele joguinho que a gente jogava? A gente, vamos ver se ainda existe. Aí, tem ainda. Vamos comprar uns aí só pra gente, né, matar a vontade. E aí, nessa, a gente acabou voltando a jogar, né? Joga até hoje. Chama Magic? Magic. Mas não assim, antes a gente tinha uma preocupação, né? De, frequentava a loja, queria jogar campeonato. Agora não, eu falei, não, vou jogar, mas pra brincar, meu. Eu junto os amigos em casa e às vezes fica uma noite lá jogando de boas. E aí, por a gente estar envolvido, né, com essa coisa do jogo, a gente falou, vamos fazer um canal, cara. Tipo, foi quando isso? Foi 2000... Acho que tem uns 4, 5 anos atrás aí que a gente fez o canal. A gente fez meio pra experimentar, né? Tinha uns canais surgindo e tal, a gente começou a acompanhar conteúdos de alguns, né? Falou, mano, que legal, cara, olha, esse daí conta as histórias lá da época que a gente jogava lá atrás, não sei o quê. Aí a gente começou a se empolgar e falou, vamos fazer alguma coisa. E a gente fez, né, um canal, assim, desde ensinando o jogo, fez vários vídeos, né? Ensinando as regras, ensinando como jogar, a gente também experimentou, às vezes, sei lá, ia nos eventos, que tinha uns eventos, né, que rolavam. Aí a gente ia. Aí, como eu já era do audiovisual, né, falei, aí eu ia cobrir o evento, fazia uns videozinhos e tal, depois soltava no canal. Aí a gente começou também... Aí eu percebi que, assim, quando lançavam as coleções novas, né, tinham os trailers, né, mas não era traduzido as coisas, né, era tudo em inglês. Eu lembro que eu assistia e falava, caramba, mano, eu queria conseguir entender direito essa coisa, né? Aí eu falei, se eu tenho essa necessidade, deve ter uma galera. Aí eu falei, vou fazer um experimento também. Aí eu peguei o trailer, né? Acabei traduzindo, né? Com a ajuda de outras pessoas, né? Traduzi. E aí eu comecei a gravar as vozes, né? De fazer a voz dos personagens e tal, mas brincando, narrador e tal. Aí botava uma musiquinha, editava lá, fazia tipo... um pouco diferente, né, do original, mas uma versão brasileira, né? Versão brasileira. Né? E foi legal, foi divertido, assim. Claro, não ficava uma baita qualidade, né? Porque eu gravava no celular, o áudio mesmo, saca? Às vezes convidava um amigo, fala esse texto aí, faz uma voz aí e tal. Aí o amigo gravava no celular, mandava, baixava, botava no vídeo. Fiz assim, mas pra brincar mesmo. E foi legal, foi muito legal ter feito, né, isso. Sim, a proposta do canal era total sem fins lucrativos, era só pra me divertir, né. Eu falei, é um jogo que eu gosto, eu uso, pra eu brincar, né, com meu irmão, com meus amigos. Sim. Falei, cara, eu vou brincar também nesses outros aspectos, né, que envolvem o jogo. E, enfim, foi legal. Mas teve um momento que a gente parou de fazer, né, porque... fazendo, tipo, independente, né? Sem apoio de nada, né? Eu fazia tudo, né? Gravava, eu editava. Era muito trabalho, saca? E aí, com o tempo, isso foi cansando, assim. Né? Porque você tinha que bater o escanteio e cabecear, né? Era. E apresentar e fazer tudo. Eu falava, mano... subir a chupacana. E, assim, dentro desses trabalhos que você desenvolve e já fez também... Sim. Hoje em dia, tem um trabalho mais específico que você deseja fazer ainda ou que você pensa em fazer de uma forma diferente dentro da sua área mesmo? Desses conceitos que você passou para a gente aqui. Tem alguma coisa que está te despertando ou que você olha para frente e fala, tem uma coisa diferente que vai pintar aí na área de tecnologia que eu poderia fazer? Tem ou não? Olha, eu tenho algumas vontades, assim, coisas que, na verdade, eu já estou me... construindo, assim, plantando as sementes, né? Eu quero retomar essa coisa de eu dirigir, né? Filmes, produções, né? Inclusive, até tem um amigo meu que é um parceiro hoje em dia, né? A gente tem uma parceria aí, uma produtora, né? A gente tá... legal. É uma produtora? É uma produtora, é o Ateliê Visual. É nova ainda, recente, né? Mas... aqui no ABC? Não, é em São Paulo. São Paulo. Tá. E aí a gente escreveu um roteiro, né, de um longa, a gente tentou editar, mas não rolou, mas assim, enfim, tá pronto o roteiro, né, o projeto tá escrito, que é uma adaptação de uma obra do Machado de Assis, né, Nossa, do Desencantos. É uma peça de teatro que a gente falou, vamos levar pro audiovisual, né, a gente escreveu o roteiro, mas assim, ainda não conseguimos apoio para poder realizar, né.
Fora isso, eu também tô com umas ideias de fazer uns documentários também, né? Tem alguns temas que tem me puxado, que eu falei, eu preciso falar sobre essas coisas, né? Então, eu tô preparando algumas coisas, né? E eu quero também voltar para essa coisa de canal de YouTube. Eu tô ensaiando, vou montar um canal meu agora, aliando essa coisa da educação. Eu pensei em um canal, sei lá, onde coloque tutoriais das coisas que eu ensino na sala de aula, né? Por que não gravar uns vídeos e deixar isso, popularizar isso, deixar chegar em quem quiser, né? Quem tiver. Que interessante. Aí Pessoal, vocês estão percebendo que o Diego Urbaneja, ele trabalha com todos esses, vamos chamar assim, de aspectos da tecnologia, né, Diego? É isso? Aspectos, pode ser, formatos, enfim. E tem um trabalho extenso aí, é um trabalho bem interessante. E disso que você está falando para a gente, dessa sua ideia de fazer passar, né, do roteiro, agora você passar para filmagem, é isso, né? Você vai falar sobre um trabalho voltado para poesia, história, teatro, música, tudo isso que você vai desenvolver. Esses seus documentários, eles também abrangem outros aspectos, por exemplo, meio ambiente, reciclagem, alguma coisa diferente assim, que foge um pouco desse aspecto que a gente está falando aqui, ou não? Então, abrange sim. Eu tenho umas questões, né, assim, que me soam urgentes, né, que hoje eu penso assim, a questão do meio ambiente é algo que precisa, né, ser falado, então eu gostaria de fazer alguma coisa nessa linha. Eu acho que também eu percebo, né, uma transformação na sociedade, né? A mulher tem ganhado mais espaço, né, mais empoderamento. Eu queria também falar disso, né? Tem muitas amigas, né, mulheres que, sei lá, mães solos, né, que criam sozinhas filho, faz um monte de coisa. Então, eu acho que é um tema também que está sendo urgente de ser debatido, né? E eu penso em, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido também. Eu acho que olhar um pouco, né, o meu entorno e contar essas histórias que já estão acontecendo, né? Entendi. É algo que tem me pegado, assim. Interessante. E, então, esse trabalho todo que você fala também no sentido como um arte educador, né? Como lidando com aprendizes, com o pessoal que vamos dizer assim, que às vezes como eu também trabalho nessa área como arte educador, né? Às vezes eu acho que é muito mais uma troca do que ficar falando, você que é o que ensina, ou que fala. Eu nem acredito nisso. Eu acho que é mais assim uma troca mesmo, porque a gente aprende muito mais do que realmente né? Talvez ensine, não é assim, ensinar. Uma troca. Na verdade, né? A gente provoca, né? A gente faz uma provocação. E esses temas são interessantes, porque na nossa linguagem de arte, de uma forma em geral, a gente consegue impulsionar neles algumas coisas assim, né? De olhar, de ver, de sentir, de analisar, né? E de se perceberem, né? De verem que eles são capazes de fazer, né? Eu acho que isso é o principal, né? Justamente. É uma forma que a gente consegue interagir, né? Que a gente fala. Interagir e a integração também, né? Que você consegue impulsionar neles para poderem, enfim, tá passando também essas possibilidades de melhorar a vida, né? Pois Tudo isso que a gente pensa na arte, a gente que trabalha junto, né? Tem um trabalho, como eu falei, em conjunto, né? E o que mais que você quer falar, Diego? Assim, do seu trabalho específico, alguma coisa mais pontual? Eu acho que ainda pegando esse gancho, né? Eu acho que assim, eu acho muito importante, né, essa coisa de fazer as pessoas perceberem que elas são capazes, né, de fazer, né? Inclusive eu falei, da linguagem audiovisual, eu vou lá explicar tal. Na verdade, todo mundo, né, a gente já vive no mundo audiovisual. A gente já sabe, já tá na gente a linguagem. Sim. Eu acho que meu trabalho, né, na sala de aula, ele é mais, tipo, fazer as pessoas perceberem, você já sabe isso, cara. Você só não sabia o nome técnico, tipo... Você vai saber agora, mas você já tá em você, né? Você já tá acostumado, né? A gente é acostumado a ver muito audiovisual, né? Toda hora a gente é bombardeado, ainda mais agora com
que Sim. tem, né? Celular, toda hora a gente tá numa tela, né? A gente virou, sei lá, quase escravo dessas telas. E eu, Que até... aproveitando esse gancho, eu também falo muito pessoal sobre o som, né? Porque o som, eu trabalho com som, sim, então música. tanto fazendo trabalho próprio como ali como um propagador ou arte educador, passando para as pessoas essa experiência, o som também é uma essência hoje, né? Se você até brinca com o pessoal, você vai assistir um filme que não tem som nenhum, né? Às vezes eu até brinco com o pessoal, aquele som que você faz, o tan, 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 né? O pessoal lembra do tubarão, as coisas, mas às vezes tem lá um tom, 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 aí você já sabe que naquele tom, tom vai ter um grito, né? Ou alguma coisa, né? Sim, então, vai construindo, né? Um vai clima, dando né? aquele muito clima. legal. Então, o som, como o visual hoje, eles acho que caminham muito junto, né? Sim. Assim, bem... Porque tem muito... E é o que você falou, as pessoas já estão com isso, né? Registrado, né? Sim. Às vezes você tem que só aproveitar, como você falou, a pessoa, não sei, mas já está meio caminhado com você isso. Você já tem isso, né? A gente cresce assistindo, escutando, né? Sim. E uma coisa que você falou que é legal, né? Que quando fala, o cinema, assim, vem essa coisa da imagem, né? Sim, só que a gente não pode esquecer que 50% do cinema é som, é áudio, né? Sem ele, né? Realmente, você não vai ter o impacto que a história teria. Você nem vai entender, às vezes, a história, né? Eu lembro que eu estava vendo uma reportagem nesses canais fechados aí sobre o Charlie Chaplin, né? Então, muitos muitos não, a maioria dos filmes que ele fazia lá no começo, ele colocava o som. Não tinha a voz. Não tinha, né? A captação, mas tinha né, de áudio. Coisa sonora, então para ver que estava correndo, que estava, não era Sim, assim? tinha. Uma trilha sonora, né? Para acompanhar aqueles movimentos, aquelas coisas, né? Sim. Tem também parece que são alguns documentários que são muito mais assim, apenas a ação básica, né, ali, daquele momento, daquele movimento, mas sempre tem um critério ali de som, né? Alguma coisa que aparece. Ou às vezes tem a ausência do som, né? Mas não a ausência total, né? Porque sem som fica momento. Esquisito, né? Mas às vezes uma coisa, né? Trabalhar o silêncio, né? A partir do áudio também, né? É o que eu falo pro pessoal, inclusive na música, potente, né? A pausa ou a falta do som naquele momento também faz parte da música. Sim, você tá a pausa, cantando, né? pode crer. Entendeu? Tem a pausa também. Entendeu? E a pausa, que é o silêncio, também faz parte da música. Faz parte também. E às vezes ela diz mais do que... ela faz parte. Às vezes ela faz parte daquele contexto, né? Daquela configuração ali que está apresentando, né? Do que está sendo a amostragem mesmo, né? Sim. Bom, Diegão, pessoal, esse aqui, apresentando novamente o meu amigo Diego Urbaneja, de Artes e Tecnologia, grande profissional, grande arte educador, tem muito a ensinar, tem muito a aprender, tem muito a fazer, mas é um cara muito bom nessa tecnologia toda, vamos falar assim, é isso, Diego? Né? Obrigado. E aí, dá o seu contato todo, o que você tem aí de e-mail, de telefone, mais uma pinceladinha do que você vai fazer para frente, ou o que você já está fazendo de trabalhos, tá? Para o pessoal te conhecer e como te acha também, tá bom? Tá bem. Atualmente eu dou aula na fábrica, né? De cultura. Também sou freelance, né? Faço umas publicidade, umas coisas, mais edição, tenho feito. E, bom, meus trabalhos autoral, né? Vocês podem conferir lá tem um perfil no Instagram e também no Facebook. E em breve no YouTube, né? Que é o canal que eu tô me preparando para fazer, que é o Artesão de Imaginário. Tá. E de contato, não sei, telefone, e-mail. O e-mail, telefone, o e-mail o que você quiser passar seu aí. Se quiserem entrar em contato comigo, né? O e-mail é artesãodeimaginário, sem acento, sem nada, @gmail.com, né? artesãodeimaginário@gmail.com. E telefone é o 11 9 6369 7009. É um celular, meu WhatsApp também, que você entre direto
entre em contato direto comigo. Tá, e se no Google, por exemplo, se eu vou lá e coloco Diego Urbaneja, eu consigo achar alguns trabalhos seus Acha também? sim. Se Tá. escrever Diego Urbaneja lá no Google, vocês vão ver. Mas assim, se quiserem ver, tem um resumo. Tem minha demo reel, tá lá no Vimeo também, né? Se você colocar Diego Urbaneja no Vimeo, você também acessa meu perfil lá. Aí tem um resumo dos meus trabalhos com edição e animação também. E é isso. Muito Muito bem. obrigado, viu? Aqui a gente teve uma grande satisfação de estar aqui com o meu amigo Diego Urbaneja, novamente, de Artes e Tecnologia. E eu queria falar para vocês, pessoal, esse projeto Flavesp, né, podcast, se você se interessar, gostar, quiser participar com a gente, quiser fazer uma doação, é só você ver ali o QR Code, tá bom? E você vai estar participando desse nosso projeto, nos ajudando, nos auxiliando. E você pode também divulgar, principalmente divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, para o pessoal que gosta de arte, para o pessoal que gosta de aprender coisas diferentes e novas sobre a arte, que é o que a gente está falando aqui. A ideia da gente é sempre passar um pouco da história, passar um pouco de arte nas várias linguagens e desenvolver o nosso trabalho, tá bom? A gente fica muito satisfeito por estar dando esse pontapé aqui nesse trabalho, né? O inicial, né? Pontapé no sentido de inicial, né? E muito obrigado a todos, tá bom? A todo mundo que participou aí. Também queria agradecer, Flávio. Muito obrigado pelo convite, por abrir essa porta, essa janela para mim também. Queria dizer também para quem está aí do outro lado, não desista dos seus sonhos, seja perseverante, seja resiliente também, porque você vai receber muito mais não do que sim na vida. E acredite no seu potencial. É difícil, mas tem que persistir esse caminho. Se você quer realizar algo, continue estudando, continue fazendo as coisas, os seus projetos, pondo sua ideia no mundo. E é isso. Muito obrigado, Flavião. Grande mensagem, Diego. Não desista dos seus sonhos. Firme, em frente, ok? Obrigado, gente. Até a próxima.